que protege a nossa mãe terra, né? Que é a natureza. Então a gente ter conscientização, a gente saber lidar com a mãe natureza, não destruí-la, né? Então esse é o trabalho aqui da Aldeia Renascer. A gente tem uma grande área aqui de mata e a gente está restaurando grandes áreas que foram degradadas, né? Que também eu acho que é do mesmo pensamento, de preservação. Agora a gente, antes de ir para a mata, que é em Andecagu, né? Cagu, a gente faz um ritual, né? Pedindo licença pro nosso pai da mata, pra nossa mãe natureza. Então a gente vai dar 3 voltas no nosso Iandrecó, que é nosso Apuí, ao Iguaçu, pra gente, que a gente tem esse tratamento de respeito, né, com a natureza. O que a gente está indo fazer agora? Tirar o material pro gurapá, né? Que é o arco e flecha, tirar a imbira, o cipó para fazer a pintura e tirar o bambu para fazer a palha também, né? Fazer a pintura. Então seria mais ou menos isso. O pau de chuva também, né? Que é o uracu, né? Isso aí que nós vamos estar tirando em volta da aldeia. Aqui, essa parte aqui da imbira, ele não pode tirar ela toda, ó, porque senão ela não dá mais a imbira, ela fica verde lá em cima, aí por isso que ele só tira até a metade e desce o restante para ela encorpar de novo a imbira. Aí depois, daqui 1 ano, 2 anos, aí a gente pode retirar tudo de novo. A imbira, ela é utilizada para fazer a corda do arco. Tá? E ela é toda trançada, igual o Cristiano ali tá demonstrando, né? Tirando o caldo. Essa imbira, ela é utilizada para várias obras que o indígena usa, né? Como o cordamento do arco e flecha, para construção de casas também, para amarrar o sapê, né? Esse aqui é o pati, né? Conhecido como breja-uva também. Ele, em várias regiões, também é conhecido como palmito amargo. Esse aqui é o novo, né? Ele é o filhote. Para a gente utilizar o arco, ele tem que ter bastante cerne. E aqui em cima aqui tem um palmito que ele pode estar comendo, só que ele é bastante amargo. Então esse aqui é o verdadeiro nome do nosso país, seria o nome dessa palmeira aqui, pindó, que é pindorama. Esse aqui é o cipó imbê, que faz a pintura do arco e flecha, que faz o trançado, né, o cipó. E a gente usa o miolo também para fazer a amarração. Esse aqui é a guaricanga. Esse aqui
que é a folha da guaricanga. Será A que- nossa região aqui, essa mata aqui, ela não tem muita dessa... Tem que ir longe para buscar. Isso aqui tem que ir longe. Então, por isso que a terra indígena, quando é demarcada, ela não marca onde o indígena demarca onde ele utiliza a área, né? Então, para você ver, isso aqui, essa guaricanga, andou aí uns 3, 4 quilômetros para buscar isso. Esse é o embaúba que a gente faz pau de chuva. A gente corta primeiro ele, né? Deixa no sol secar um pouco, pelo menos 5 dias, 5, 6 dias. Depois a gente corta o tamanho que a gente quer, né? Para depois raspar ele, deixar ele assim bem lisinho, né? Depois a gente faz o palitinho que é feito de bambu para empalitar ele. Aí depois a gente queima ele, faz o desenho, né? Daqui é o pati. Esse aqui é a flecha, ou o arco. Esse aqui seria o arco, tá? Esse aqui que vai sair para tá tirando a flecha. A flecha seria esse aqui, eu já terminei ela, né? Esse aqui é a flecha do arco. Tá vendo? Esse daqui é para caça, né? Esse daqui que é o que é roliço assim, já é o pro pássaro, tá? E tem do peixe também que eu vou ter que fazer, que aí as fisgas dele também é diferente. Então, como que você faz? O que você usa aí? esse daqui é a taquara, que é a própria do arco e flecha. Você pode ver que o gomo dela são extensos, ela é grande, né? E aqui a ponta da flecha, que é o pindó, que é o pati. E aqui seria a pena de gavião, que é para dar aderência na flecha, né? Para não sair. Esse daqui é o cipó que nós tiramos também lá na trilha, indo pro mato, né? Esse aqui é o cipó imbé. Ele que faz a pintura, o trançado do arco e flecha. Esse aqui é pronto já, ó. Tá? Aí esse aqui, ó. E esse aqui é a imbira branca. E também tem a imbira amarela, né? Que aí nós trança para fazer a corda do arco. Esse é urapiriri, uroque, pau de chuva. Independentemente da gente ser artesão, né? A gente trabalha com artesanato há muito tempo, mas a gente sempre tem a conscientização de fazer todo esse trabalho pensando na reposição da natureza, né? Não só desfrutar da natureza, querer fazer derrubadas de árvores, não. É só para manter a nossa cultura, nossas tradições, para ir passando de pai para filhos, né? E sempre pensando na preservação.